de caixa, né? Aqui tem uma sigla em inglês que às vezes aparece em alguns enunciados, cash flow, em inglês, é um registro ou projeção de uma sequência de movimentações financeiras ao longo do tempo. Um fluxo de caixa pode ser apresentado em forma de gráfico ou tabela, como uma previsão de entradas e saídas de uma empresa, família ou de um empréstimo isolado. Para análise de um fluxo de caixa, é fundamental uma taxa de juros e períodos bem definidos. Essa parte introdutória, né, li com calma com você, porque cada palavra, cada detalhe, às vezes é explorado em questões conceituais. O principal objetivo do fluxo de caixa é fornecer informações para a tomada de decisões a partir de uma visão futura dos recursos financeiros que integram suas contas. Muito bem. Então vamos abordar agora aqui a forma do gráfico. Então vamos prestar atenção aqui no detalhe que não tem segredo. Bom, o gráfico ele permite uma rápida visualização. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos essa linha, flechinha para baixo e flechinha para cima. Você percebe que a cada fluxo diferente, né, aumenta esse número de flechinhas. Mas o que significa essas flechinhas? Vamos lá, aqui. Ó. As entradas de recurso são representadas por setas orientadas para cima, perpendiculares ao eixo horizontal. Porque o eixo horizontal que é o tempo. Nós já vamos ver um exemplo. Tá? Então o tempo é o eixo horizontal. Então flechinha para cima são representadas da mesma forma, porém as setas são para baixo. Então fica até fácil de associar, né? Flechinha para baixo, saiu. Flechinha para cima, entrou. Tá certo? E aqui nada. Né? Então aqui, ó, teve, na verdade, a primeira flechinha para baixo, né, é uma saída e entrou. Saiu um valor, passou um período de tempo, voltou valores 3 valores, 4 valores. Então é a série de pagamentos ou recebimentos uniformes. Aqui nós temos o sinal aqui, ó, do infinito, porque tem uma saída de valor, depois entradas infinitas, né? São as perpetuidades, pagamentos uniformes feitos indefinidamente. Ou seja, isso aqui, ó, vai acontecer toda a vida. E agora aqui um exemplo onde há uma oscilação. Né? Saiu, entrou, saiu, entrou, entrou. Você vê, inclusive, o tamanho diferente das flechinhas. Isso significa que os valores são diferentes. Tá certo? Mas vamos praticar. Agora sim, com esse exemplo vai ficar muito claro. Inclusive, esse exemplo deixa clara a questão da ótica, né, do contexto citado. Vamos aos detalhes. Suponha que uma pessoa fez um empréstimo em um banco de R$1.000, pagando no final do período de 6 meses R$1.200. Então vamos verificar primeiro o gráfico aqui da esquerda, ó, que é o ponto de vista de quem recebe o empréstimo, o recebedor do empréstimo. Para quem recebe, o gráfico é esse aqui, ó. Por quê? Flechinha para cima, recebeu esse capital. Né? Então, essa pessoa, flechinha para cima, aqui, ó, recebeu. Porque veio, a flecha foi para cima, recebeu. Tá? Vamos só reforçar. Ó. Flecha para cima, entrada. Flecha para baixo, saída. Então, entrou, vamos pensar assim, ó, entrou R$1.000 no bolso. Opa, recebeu. Mas recebeu de quem? Do banco, né? Fez. Aí, ao final, então, inclusive a gente usa aqui ó, o tempo zero. Isso aqui a gente chama de data focal. Ó. Data no exato momento. Hoje, a pessoa vai lá e recebe R$1.000 do banco. Passando um período de tempo, no caso o tempo aqui no eixo horizontal só mesmo, passou um mês, passou 2 meses, mais um mês, mais outro mês, quinto mês. No 6º mês, flechinha para baixo. A pessoa vai devolver agora o valor emprestado, obviamente, com juros. Tá? Então, essa aqui é a ótica de quem recebe o dinheiro. Agora, olha que interessante. Se você vai lá no banco, eu sou o gerente, por exemplo, data focal aqui 0, aqui é hoje, você chega lá, professor Arruda, eu preciso R$1.000 emprestado. Eu sou o banco, sou o gerente. Então, flechinha para baixo para mim no meu fluxo de caixa, porque está saindo do banco esse dinheiro para você. Certo? Então veja a diferença. Então o banco ficou com menos R$1.000. Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, 4 meses, 5 meses. No 6º mês você volta lá no banco e devolve o valor corrigido. 1.200. Para o banco é flechinha para cima, porque vai entrar esse valor lá no cofre. Para você é flechinha para baixo. Tá vendo a diferença? Então é muito interessante o ponto de vista na hora que você vai montar o fluxo de caixa. Tá? Faz toda a diferença. Ficou claro? Creio que agora não tem dúvida, hein? Então é só aguardar. Dependendo do ponto de apresentação agora de um fluxo de caixa, a gente viu gráficos, né? Ele pode vir em forma de tabela. Muito cuidado agora. Porque na tabela não tem flechinha, né? Tem a situação dos valores negativos e positivos. O valor negativo é saída. Olha aqui, ó. Então no tempo zero, houve uma aplicação de R$2.000. Então, olhando aqui, né? Basicamente, isso aqui é alguém que foi lá e fez uma aplicação no banco. Então saiu R$2.000 do meu bolso, eu apliquei. No tempo 1, valores positivos são retorno de capital. Então, lá no segundo, né, mês, eu começo a resgatar esses valores aqui, ó. Tá certo? Então, o fluxo de caixa ele pode se apresentar em forma de tabela também, como temos exemplo aqui. O que você não precisa estranhar? O valor negativo, tá aqui, ó, saiu. É como se fosse flechinha para baixo. Tá? Eu vou até, inclusive, ó, colocar aqui, ó, valor negativo, saída de capital. Saída, saída. Ok? Vamos fazer o seguinte, para melhorar ainda, vou colocar até em vermelho aqui. Valor negativo, saída de capital, saída de capital. O valor positivo é entrada de capital. Vou botar flechinha para cima, flechinha para cima, flechinha para cima. Tudo bem? Então, não estranhe se você verificar em alguma questão, em algum enunciado, dado o fluxo de caixa, a gente está mais acostumado com esse aqui, né? Eu preparei uma outra tabela. Agora, olha aqui, agora nós vamos tirar toda a dúvida se ainda persiste. Eu não tenho, se apresentou parênteses. É uma outra forma também da tabela se apresentar. Os valores, observação que está aqui embaixo. Os valores colocados entre parênteses representam as saídas no fluxo de caixa. É como se fosse o valor negativo. Ah, professor, agora ficou claro. Então, esse valor entre parênteses ó, é saída de capital, flechinha para baixo. É como se fosse o valor negativo da tabela anterior. Flechinha para cima é entrada de capital. O valor positivo, perdão. Que não está entre parênteses. Olha o que eu fiz aqui para você. Ó. O fluxo de local zero aqui, hoje. Né? Entrou R$20.000, passou um período de tempo, saiu 4.000.
valor negativo ou entre parênteses. Passou um período de tempo, entrou 30 mil. Tá aqui, ó. Passou outro período de tempo. No tempo 2, entrou 30 mil e saiu 2 mil. Tá aqui, ó. Entrou, saiu. E no tempo 3, só houve uma saída de 800 reais. 800 reais. Então, aqui ó, está um gráfico que representa justamente a tabela. Por que eu estou te apresentando isso? Porque às vezes, né, o enunciado traz uma tabela e, dependendo da questão, é necessário você fazer um esboçozinho do que seria o fluxo de caixa gráfico. É que nesta, os valores de saída são representados negativamente. Aqui está entre parênteses. Você pode encontrar também neste formato em alguns enunciados. Legal? Professor, aqui está um exemplo. Agora nós vamos montar um fluxo de caixa do zero juntos. Vamos lá. Agora vamos nos enquadrar, tá? Naquelas duas óticas de quem pega emprestado e quem é banco. Vamos lá. Você emprestou a um amigo R$ 1.000 e este se comprometeu em pagar essa dívida em 5 pagamentos de R$ 300 em parcelas mensais sucessivas, sendo o primeiro pagamento feito só daqui a 3 meses. Monte o fluxo de caixa. Então vamos com cuidado, tá? Primeiro passo é fazer a linha do tempo. Aqui, ó, vamos fazer a linha do tempo. Tá? O tempo aí está expresso em meses, tá? Mas ficou torta essa linha, né? Não gostei, vamos corrigir. Vamos tentar desenhar retinha essa linha aqui. Vamos ver se sai no braço. Mais ou menos. O tempo aqui, vou colocar aqui, ó, o tempo, né, em meses. Você emprestou R$ 1.000, então a ótica é você. Então aqui, ó, data focal 0. Você emprestou R$ 1.000, saiu do seu bolso, R$ 1.000. Aí passou um mês, 2 meses. Eu vou fazer o seguinte, vai ficar muito extenso, eu vou diminuir o intervalo. Passou 2, 3, passou um mês, transcorreu mais um mês, 3, 6 meses, até que tá bom, 7 meses. Então, hoje, né, você me empresta milão? Claro que eu te empresto, tá aqui os R$ 1.000. E é o seguinte, eu vou te pagar só daqui a 3 meses, hein? A primeira parcelinha de R$ 300 serão 5 parcelas. Passou 2 meses, nada, né? Aí no terceiro mês, volta uma parcelinha de 300 pila, né? Ó, tamanho da flechinha é um pouquinho menor da de R$ 1.000, né, obviamente. Então aqui tá os R$ 300. Serão quantas parcelas iguais e sucessivas? 5 parcelas. Então tá aqui, ó. Ó, professor, agora ficou fácil, hein? Ok? Tá aí, ó. Este é o fluxo de caixa da visão, né, de quem empresta o dinheiro, tá certo? Quem emprestou, é o seu fluxo de caixa, você que emprestou. Poderia fazer o mesmo para quem toma o empréstimo, né? Isso seria o contrário. Então está aí, né, a representação em forma gráfica de um fluxo de caixa que descreve justamente este enunciado. Tá? E este procedimento de montar um fluxo de caixa, seja em gráfico ou seja em tabela, ele auxilia na hora de resolver questões e assuntos que vêm atrelados a essa premissa de preparação, né, da informação gráfica, porque fica mais fácil fazer alguns procedimentos de equivalência, de capitalização ou descapitalização. Tá? Então, acredito que não tenha ficado dúvida para você. Então, vamos tirar as dúvidas. Vamos na primeira questão já de cara. Olha só que interessante essa questão. Diz o seguinte: ferramenta financeira que acompanha em tempo real todas as entradas e saídas de valores e garante uma projeção da situação financeira em outros ramos, inclusive, de montar um sozinhos. Tá? Letra C, balanço patrimonial, letra D, capital social. Então, é justamente o enunciado que, né, define o fluxo de caixa. A próxima questão diz o seguinte: essa é muito interessante essa questão também, hein? Um capital é aplicado durante um ano a uma taxa de 14%. Então, veja só que interessante. Em todas as alternativas, há uma saída e uma entrada de valor. Tá? Porque eu estou olhando da ótica de um capital que é aplicado. Então você vai lá e aplicou um valor, tirou do seu bolso e aplicou. Então no início sai o dinheiro, depois ele volta. Todos em uma unidade de tempo, que é um ano, a uma taxa de 14%. Quer saber qual dos gráficos representa justamente essa situação? Ora, nesse caso, é você fazer o seguinte. Vamos analisar cada alternativa. Vamos começar com a letra A. Ó. Saiu 5.000 e voltou 5.700. Ok? Então essa diferença que é os juros, né? Ou seja, o que saiu, o que voltou, 5.700, menos os 5.000. Então eu tive R$700, vamos dizer assim, ó, nesta ótica de quem está aplicando de lucro. R$700 em relação a 5.000 é o mesmo que 700 dividido por 5.000. Eu posso simplificar esses dois zero com esses dois zero. Eu fico com 700, 7, perdão, sobre 50. Para deixar essa fração centesimal, eu multiplico por 2 aqui embaixo, mas eu também tenho que fazer isso em cima. Então fica 14 sobre 100, e 14 sobre 100 é justamente 14%. Começamos com a letra A e demos sorte, porque é justamente a resposta do exercício. Legal? Então, quando se apresentar questões dessa natureza, você vê a diferença e vê quanto é que foi de juros. Então aqui, ó, de 5.000 de saída para 5.700 em um ano, houve R$700, que isso em relação ao capital investido inicialmente, né, foi de 14%. Legal? E você pode fazer o mesmo para as outras alternativas, você vai perceber que a única que vai dar 14%, é a letra A, a única que vai dar exatamente 14% para justificar essa diferença, a letra A, as outras vão dar valores diferentes. Que questão legal, hein, para praticar. Vamos para a próxima? Bom, se você entendeu, a questão anterior, essa aqui também tá, é a mesma ideia, né? Baseando-se no fluxo de caixa a seguir, sob o ponto de vista do aplicador, olha que questão completa, hein? Ponto de vista do aplicador, quem está aplicando, pode-se afirmar que a taxa de juros simples, recebida pelo aplicador no período de um ano, foi dele, então, mesmo procedimento. Aqui ele já dá o fluxo e pergunta a taxa. Então vamos ver, né? Do ponto de vista de quem está aplicando, saiu 3.500, flechinha para baixo, saiu do capital, e depois retornou em um ano um valor superior. Então vamos lá. Esta diferença, 3.937,50 menos 3.500, né, produz aí um lucro, né, do quem está aplicando de R$ 437,50. Esse é o valor da diferença. Em termos percentuais, o que você faz? Mais regra de 3, ou pega o valor menor pelo maior, tanto faz. Tá? Você pode também usar mais regra de 3. 3.500, 100%.
esse valor, 4.437,50, x, mesmo procedimento. Ficaria assim, ó, x é igual a 437,50 vezes 100, dividido por 3.500. E aí você vai encontrar o valor de 12,5%. Tá? Eu gosto de fazer assim, ó, esse é um procedimento, ou você pode pegar o valor menor e já dividir pelo maior. Também dá no mesmo. Ó, no caso igual, 12,5. Mesmo resultado, obviamente. Então você tem lá a letra D trazendo a resposta correta. Legal? Então, procedimento, né, parecido com a questão anterior. E vamos fechar. A empresa é o fluxo de caixa, você dá gestão da liquidez para a continuidade de negócios e implantação de projetos. Então, o que você, olhando aqui, olha só, vamos aqui, essa questão é muito interessante, porque ao mesmo tempo ela é muito perigosa. O que você olha aqui? Ó? É um fluxo, é um esboço de um fluxo de caixa, onde tem um valor, flechinha para cima, está entrando 100 mil reais, e flechinha para baixo está saindo valores menores. Tá? O que eu percebo aqui, ó, é que o intervalo não é igual, né, a distância aqui, ó, entre as flechinhas não são iguais, enfim, em relação à data focal. Não foi citado até o momento o tempo, se é mês, se é ano. Não foi citado qual é a taxa de juros. E também não foi citado em que visão isso aqui. É do empregador, é da empresa. A empresa está recebendo o valor, né? Ou seja, fica a dúvida, né, na questão do ponto de vista. Bom, vamos lá, vamos continuar a leitura. Com base no desenho anterior, analisar as informações. Então, vamos lá. No momento zero, a saída de 100 mil reais em recursos. Para aí. No momento zero, apesar da questão omitir, né, seria esse valor. 0, teoricamente 1, 2 e 3, os tempos, né? No momento zero, há uma saída, não, flechinha para cima, entrada, né? Ou seja, está dizendo que o retorno só ocorre no terceiro período. Não, há retornos parciais anteriores. Depois é que saiu valores. É como se a empresa estivesse tomando um empréstimo de 100 mil reais, no tempo um pagou 1.000, teoricamente, no outro tempo pagou 26, depois pagou. Então, a informação número 1, né, a questão pede para a gente analisar as corretas, né? A informação número 1, ela está errada. A 2, sob qualquer, cuidado com essas palavrinhas, em qualquer ponto de vista, o retorno financeiro do fluxo ele é positivo. Olha, fica difícil definir o retorno onde não foi definido nem taxa de juros e nem tempo. Né? Então, essa questão, o item 2 está errado também. 3, o fluxo de caixa do desenho, como representa os 3 primeiros meses, isso lá, né? Não fica claro. Em momento algum falou que o tempo ali em meses. Então também está omitindo essa informação que eu vou propositalmente, né, parar um pouquinho e voltar lá naquele primeiro slide que a gente começou a falar sobre fluxo de caixa, onde estava aqui, ó. Começando aqui, ó. Para a análise de um fluxo de caixa é fundamental, né, taxa de juros e períodos bem definidos. Tá? Porque faltou uma, né? Uma taxa de juros e períodos bem definidos. Então não tem nada aqui. Como é que eu vou analisar isso? Se tem nem taxa nem períodos bem definidos. Então o item 3 também está errado. Com isso, assinale a alternativa correta, a gente chega à conclusão que todas as afirmações estão incorretas. Ok? Muito bem. Com isso, então, a gente finaliza essa aula básica de fluxo de caixa. Você verificou que a saída pode ser bom ou negativo, entre parênteses. Você viu também que é muito importante a questão do ponto de vista, quem está tomando o empréstimo e quem está cedendo, o credor, no caso, tá? Porque isso fica, as flechinhas mudam o seu sentido. Então, o ponto de vista é crucial para você fazer a análise, tá certo? Espero que você tenha gostado desta aula e ela tenha te dado mais confiança para você enfrentar as questões agora. Bons estudos e até a próxima.